Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e um vídeo bem objetivo, sem enrolação. A gente vai falar aqui sobre a confirmação que a gente teve hoje no tocante ao jogo treino contra a equipe do América Mineiro e vamos falar com responsabilidade, sem financiar essa empresa safada, essa 777 Partners, sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol. A gente vai fazer esclarecimentos porque tem gente mentindo, não vou permitir isso. Essa empresa está fodida, está brincando com o Vasco da Gama e tem gente dizendo que vai chegar diretor de hoje para amanhã, certo? A gente vai atualizar tudo aqui para vocês, perfeito? E a situação envolvendo reforços. A gente vai falar aqui em que pé que está as negociações do Vasco da Gama. Sem maquiagem, sem sacanagem, aquilo que não colocam para vocês aí na mídia convencional, passa pano para essa empresa aí, a gente aqui vai falar sobre uma outra ótica e coloca atenção nessa situação do Martim Benítez aí, a pegadinha do malandro. Vamos lá, vamos esclarecer tudo aqui para vocês. Laureano Benítez pode vir para o Vasco? Calma que a gente vai explicar. Bem, o seguinte, se inscreva no canal, pessoal, principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Por favor, ativem o sininho, nos dê uma oportunidade aí de chegar na sua residência, no seu trabalho, para a gente falar do Vasco sob uma ótica diferente para você que nos assiste. Vamos começar falando aqui sobre o jogo treino, porque está confirmado mesmo, tá? Vasco e América Mineiro, agora no dia 6, no próximo sábado. Vai ser um jogo mais difícil, muito mais difícil do que foi o jogo contra a equipe do Volta Redonda. Então vamos ver como é que o Ramon Dias vai escalar a equipe do Vasco da Gama. Esse jogo treino contra o Volta Redonda eu achei ridículo, na minha opinião. Certo? O ataque do Vasco da Gama titular passou em branco e ficou devendo e devendo muito. Bom, sobre a situação do diretor executivo, vamos falar a verdade aqui para o torcedor, olhando no fundo dos seus olhos, tá? Tem muita gente dizendo aí que o diretor executivo vai chegar de hoje para amanhã, certo? E a gente não pode financiar essa empresa safada, pilantra, a gente não pode financiar. Ô, Laureano, o que, que tem de concreto com relação à situação do executivo de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama? É isso aqui. Estou colocando para vocês a informação, tá? Quem vai ser responsável neste primeiro momento pela contratação ou as contratações nessa mini janela do dia 1º ao dia 18 será o CEO Lúcio Barbosa e a comissão técnica. Não existe previsão nenhuma de acerto do Vasco da Gama com o diretor executivo de futebol. Isso é conversa fiada, uma irresponsabilidade muito grande. Ah, Laureano, você está passando notícia ruim? Não tem problema, a gente não vai ficar financiando irresponsabilidade, empresa fodida dentro do Vasco da Gama. Então tá aqui, ó. CEO e comissão técnica, Lúcio Barbosa e Ramon Dias serão os responsáveis pela mini janela, tá, de transferência. Tá? Então, as negociações não avançaram com o português que está lá no Bordeaux, tá? E também não avançou com o executivo do Criciúma. Estou fazendo esse vídeo às 17h34 da tarde, tá? Pode ser que tenha mudança?
Pode, mas a situação de momento, hoje, dia 1º de abril, às 17h35 agora, é essa, perfeito? Sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, também quero passar, só para vocês terem ideia de como que a 777 está. O Jorge Nicola hoje conversou com um empresário do Carlinhos. Vocês vão ficar pasmos aí. Por que que o Vasco não trouxe o Carlinhos? Tá? Por que que o Vasco não trouxe o Carlinhos? E tem gente aí falando de Marlon Freitas, propostas e não sei o que. Gente, vamos lá com responsabilidade para tu entender como que essa empresa está fodida e o Vasco vai passar desse jeito, o Vasco vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro, hein? Vai passar vergonha. Vamos colocar aqui o Nicola falando sobre essa situação aí dessa 777 na situação do Carlinhos. Sobre o Flamengo que aplicou um chapéu no Vasco. Quero contar que a contratação do Carlinhos para o rubro-negro, ela pegou muita gente de surpresa. Na manhã dessa segunda-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista, que é o responsável pela carreira do Carlinhos. E o Jefferson deixou bem claro que há mais de um mês o Vasco negociava com o Nova Iguaçu e com um jogador a contratação. O Vasco foi o primeiro entre os grandes clubes a demonstrar interesse. A ideia era contratar o jogador por empréstimo, não houve acordo. O Nova Iguaçu disse que só toparia vendê-lo. A partir daí, os clubes começaram a negociar cifras. O problema é que o Vasco alegava que não tinha dinheiro para fazer investimento à vista. 777 assegura que tinha problemas de caixa e que não poderia fazer o pagamento à vista. Pois bem, o Flamengo apareceu e praticamente do dia para a noite acabou por fechar o negócio, de acordo com o Jefferson Batista, em cerca de... Então, segundo o próprio empresário do jogador, Jefferson Batista, a gente colocou um trecho aqui do Nicola, a 777 disse para o Jefferson Batista, o empresário do Carlinhos, que não tinha dinheiro, que estava com problema de caixa, não tinha dinheiro para fazer o pagamento à vista de um jogador do Nova Iguaçu. Então, a situação do Vasco nessa janela é essa. Sem diretor de futebol, o Vasco da Gama sem expectativas de contratações de peso, tá? Essa é a situação. Difícil, gente. Mas por questão de educação, a gente vai falar aqui sobre dois nomes que apareceram aí hoje, tá? Que foi a situação do Marlon Freitas lá do Botafogo. Estou afirmando aqui categoricamente, tá? Não haverá negociação com esse jogador, tá? Laureano, qual a tua fonte? O John Textor, porra, não tem negócio. Ponto. Não tem negócio. E aí o Vasco está simplesmente, o Vasco tem um plano B, que o plano B do Vasco da Gama é o Kaique do Juventude. É o Kaique do Juventude, o plano B do Vasco da Gama. Irmão, ó, eu vou falar uma coisa. O noticiário esportivo do Vasco da Gama tá assim, ó. Talvez sim, talvez não. Vasco deve apresentar proposta, né, por Marlon. Deve, né? O John Textor falou que não tem negócio. Ele já tinha falado sobre essa situação. E o plano B, né, é o poderoso Kaique. Kaique é o plano B do Cruz Maltino, jogador do Juventude. É bom, Laureano, é muito. Não sou carente. O Vasco não foi vendido para isso. Não foi vendido para isso. Situação do Benítez, né? A gente foi atrás dessa situação, o empresário dele, aí, o Castelano, falou aí essa situação. Hoje houve uma informação do canal Atenção Vascaínos que o Benítez, que não servia para o clube associativo, tá? Agora virou solução para a SAF, para ser reserva de país, tá? Jogador que teve problemas físicos aí, etc.
que o Benítez poderia chegar no Vasco. Isso é brincadeira de mau gosto, cara. Porra, cara, são jogadores que o Vasco tinha condições de contratar como clube associativo, irmão. É vergonha. O empresário falou que o jogador só sai. Pode haver negócio, está aberto a negócio, né? Mas o seguinte, o jogador só sai mediante a compra do América Mineiro, somente mediante a compra. E a gente foi atrás da situação dele no Transfer Market. Hoje o jogador está avaliado em 1.400.000 euros, tá? E ele tem contrato até o dia 31/12/2025. Ou seja, o Vasco teria que comprar o Benítez, tá? Teria que fazer a compra de Benítez. A gente está colocando aqui com fonte. Cara, isso é uma vergonha deliberada. Não foi para isso que o Vasco foi vendido, irmão. É o único clube do Brasil que está sem executivo de futebol e com a janela aberta. Primeiro dia da janela já foi. Sem o executivo e até às 17h41 da tarde, comecinho de noite, sem reforço, no primeiro dia de janela. Não tem carência nenhuma no time, o elenco é extraordinário. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Não vou financiar 777 aqui no meu canal. Obrigado. Valeu.